O futebol é o esporte mais popular do mundo, com milhões de fãs e jogadores em todo o planeta. Mas você já parou para pensar como e onde tudo começou? Não se sabe com precisão a data em que o futebol surgiu. Historiadores contam que os ingleses adquiriram o hábito de chutar uma bola de couro, símbolo da cabeça de um membro do exército da Dinamarca, como forma de comemorar a expulsão dos dinamarqueses de seu país ainda no século X. A ação era realizada anualmente, mas, com o tempo, a prática passou a popularizar-se, e os jogos com a bola passaram a ser realizados com maior frequência. Os jogos não tinham regras estabelecidas, e era permitido diversos tipos de agressões para avançar ou conter o adversário, o que acabava ferindo muitos dos praticantes. Com as consequências, o rei Eduardo II decidiu proibir os jogos, temendo a perda dos soldados do seu exército. A prática foi proibida, mas não cessada. Apenas em 1681, os jogos com a bola voltaram a ser permitidos na Inglaterra. O período entre 1810 e 1840 registrou o crescimento desse jogo popular pelos alunos das escolas públicas da Inglaterra. Porém, o esporte permaneceu sendo considerado uma atividade violenta e não apropriada aos jovens de classe alta dos colégios da elite inglesa. Regras do jogo. As primeiras regras escritas do futebol surgiram em 1830 de Football Rules e foram criadas pelo Colégio Harrow. Estabeleceram um número de 11 jogadores para cada equipe e os gols para onde a bola deveria ser conduzida. Como havia uma diversidade nas regras, que variavam para cada colégio, em 1848, houve uma reunião de diretores de várias escolas que estabeleceram um código comum para o futebol, o que ampliou a aceitação da atividade nos meios educacionais e nas classes mais altas. Ao longo das décadas, novas regras foram implementadas e muitas outras modificadas até o futebol chegar ao formato que é conhecido hoje. Entre as mudanças, muitas colaboram para que o jogo ficasse mais limpo e justo. Entre as principais regras inseridas, uma das ferramentas fundamentais para a disciplina foram os cartões amarelos e vermelho. Eles foram inseridos em 1970, para a Copa do México, como uma forma de facilitar a comunicação entre os países que não falavam o mesmo idioma. Além disso, as regras do futebol têm alterações constantes pelos órgãos reguladores, como mudanças nas dimensões de campo, substituições de jogadores e muitas outras. Crescimento do futebol como esporte. O crescimento dos desafios e torneios entre clubes foi impulsionador para a institucionalização do futebol, que ocorreu em 1863. A partir da fundação da Football Association, a instituição que formulou as primeiras regras para a prática do futebol, o esporte passou a ter mais visibilidade e a elaboração de campeonatos e partidas oficiais iniciou-se. A criação dos campeonatos foi importante para o surgimento de regras universais para o futebol, e desde então, o esporte começou a expandir-se, universalmente. Ao longo da década de 1870, o futebol começou a ser praticado pela classe trabalhadora inglesa, estimulada pelos donos de fábricas, pela necessidade de jogadores para se formar equipes. Nesse momento, o futebol deixou de ser privilégio da classe endinheirada e passou a ser difundido pelos centros urbanos e pelos diversos segmentos da sociedade britânica, contribuindo para um espaço de convivência entre burgueses e operário. Criação da Copa do Mundo. Em 1904, dirigentes da Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça reunirão-se em Paris, na França, para fundar a Fédération Internationale of Football Association, Federação Internacional das Associações de Futebol, a FIFA, órgão que comanda o futebol e é responsável por organizar competições de nível mundial. A entidade foi criada para suprir o desejo de um torneio de futebol entre os países. Após a criação, a Inglaterra foi a primeira a aderir à nova federação, seguida por Alemanha, Áustria, Itália e Hungria. Em seguida, países de outros continentes aderiram à FIFA. Atualmente, a federação tem sua sede em Zurique, na Suíça. A primeira edição da Copa do Mundo de Futebol foi realizada, pela organização, em 1930, no Uruguai, e contou com a participação de 13 seleções da América e Europa, o que influenciou ainda mais a expansão do futebol. Depois desse ano, a Copa do Mundo criou a tradição de ser disputada de 4 em 4 anos. Posteriormente, Itália e França sediaram o Mundial, que foi paralisado de 1942 a 1946, em consequência da Segunda Guerra Mundial. Foram disputadas 20 Copas do Mundo, contando até sua edição de 2018, e apenas 8 países de 2 continentes conseguiram levantar a taça de campeão. O Brasil é o primeiro da lista, com, até então, 5 vitórias, e o único a ter disputado todas as edições do torneio. O futebol rapidamente se espalhou pelo mundo, tornando-se um fenômeno global e uma paixão compartilhada por pessoas de todas as culturas e origens. Conclusão:
E assim, o futebol se tornou muito mais do que um simples esporte. Ele é parte da história e da cultura de muitos povos ao redor do mundo, unindo pessoas e promovendo valores como o trabalho em equipe, respeito e fair play. História do futebol.